Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves. A aula de hoje será sobre tuberculose pulmonar, mas nós vamos ver que não vai ficar restrito ao pulmão, nós vamos falar de todas as formas de tuberculose torácica. Bom, vamos aos conceitos básicos da tuberculose pulmonar primária. A prima infecção, que antigamente era chamada de tuberculose da infância, mas nada impede que um adulto que não tenha ainda sido infectado pelo bacilo desenvolva uma forma primária da tuberculose. Tá certo? Então, ocorre primeiro uma inalação até os espaços aéreos mais distais, e ali ocorre uma resposta inflamatória aguda inespecífica muito parecida com qualquer outra pneumonia. E muitas crianças são interpretadas como tal mesmo. Primeiro uma virose, depois é uma pneumonia, faz antibiótico. Como a doença pode ser autolimitada, a coisa se resolve e a pessoa fica sem saber que já teve tuberculose. E quando você tem um quadro mais insidioso, mais arrastado e tal, você começa a observar melhor a radiografia, vê indícios de que aquilo pode ser uma tuberculose primária, como eu vou mostrar, e aí investiga se chega ao seu diagnóstico. Bom, mas em 2 a 4 semanas começa a haver uma reação granulomatosa específica. Então, a migração de macrófagos, que se diferenciam em células epitelioides, em células gigantes e, por fim, fibroblastos, que tentam conter aquele processo e formar a doença granulomatosa com a que a gente está acostumada, né? Que com núcleo caseoso, aquela coisa toda. Então, começa a ver essa resposta inflamatória mais crônica, granulomatosa, em 2 a 4 semanas. Esse é o vilão, corado pelo corante específico, ácido álcool resistente, né? Esse bacilo. Então está aqui, ó, a riqueza de bacilos intraalveolares. E a resposta inflamatória é por neutrófilo. Acredita em mim, são neutrófilos. Bom, mas aí, aos poucos, aquilo vai se organizando, né? E vai formando, então, um tecido com células fusiformes, epitelioides, que podem se diferenciar em células gigantes, multinucleadas, em fibroblastos, e vai começar a tentar conter isso aqui. Obviamente, vai depender muito do estado de imunidade da pessoa, do paciente, para que essa organização se faça de forma eficiente e que contenha realmente a doença e não permita a sua disseminação. Então, está aqui o núcleo já se organizando, o núcleo caseoso, olha as células gigantes já aqui, algumas células gigantes sendo bem vistas. E é bom vocês saberem que na intimidade do núcleo caseoso, da necrose caseosa, os bacilos ainda estão vivos e viáveis. E isso é possível que ocorra, inclusive, na suposta resolução da lesão com calcificação. Você pode ainda ter um núcleo caseoso com bacilos vivos. Isso tem uma importância na reinfecção, como nós vamos ver. Olha as células gigantes aqui, né? Muito bem, quando você tem essa forma primária, na forma pneumônica do primeiro contato, a resposta inflamatória aguda, você tem uma pneumonia. Se você depois surpreender numa fase mais tardia em que a doença já está se organizando sob a forma de granuloma, você vai ver o nódulo de Ghon, que é o granuloma já organizado. E que geralmente é subpleural, a doença é muito periférica, então o granuloma costuma ser também periférico, de poucos milímetros, muito difícil de se surpreender na infância. Bom, esses bacilos têm um tropismo pelos linfáticos, né? Os macrófagos mesmo também fazem isso, carregam a resposta inflamatória em direção aos ductos linfáticos centrais e, com isso, vão comprometer os linfonodos. E nos linfonodos ocorre uma resposta inflamatória bem semelhante. Primeiro uma forma aguda e depois uma que vai se cronificando e se tornando granulomatosa. Então, a associação do foco pulmonar com o foco hilar, a gente chama de hilar ou paratraqueal, né? O foco linfonodal, a gente chama de complexo primário. Esses linfonodos hilares paratraqueais são comumente, né, unilaterais e homolaterais à lesão parenquimatosa. Então, aqui é o complexo primário, a lesão pulmonar. Aqui não uma forma pneumônica, mas uma forma já tendendo à organização granulomatosa, e o comprometimento linfonodal, paratraqueal, hilar e infracarinal. E aqui uma forma pneumônica
que chama atenção é o seguinte, tudo bem, a criança tem o timo e tudo mais, mas tem aqui um alargamento do hilo, questionável, né? Mas que pode fazer parte, então, de um complexo primário. Não é obrigatório, porque nessa fase pneumônica, você pode não ter ainda ocorrido a migração linfonodal. Então, a criança nessa fase aqui é interpretada como pneumonia inespecífica, não se faz o diagnóstico de tuberculose. Aqui sim, uma forma até pneumônica mais organizada e linfonodomegalia hilar e infracarinal. Bom, o que pode acontecer com esse complexo primário, né? A resolução pode se dar por remissão completa, sem deixar nenhuma sequela. Pode calcicar o foco pulmonar. Pode haver a calcificação do foco linfonodal. Uma pode ocorrer sem a outra. Então, vocês podem encontrar linfonodos calcificados sem encontrar o foco pulmonar. Ou encontrar um foco pulmonar e não ter o foco linfonodal calcificado. Se houver os dois, a gente chama de complexo de Henck. Vamos ver a calcificação do foco pulmonar. Aqui é o granuloma intensamente calcificado. Olha, o conteúdo não é absolutamente calcificado. Ainda que na radiologia convencional haja essa impressão de que o nódulo seja globalmente calcificado, e muitas vezes isso acontece mesmo, mas eventualmente ainda resta um núcleo caseoso e com bacilo vivo. Tá? Então está aqui a forma organizada calcificada, olha o núcleo caseoso aqui. Ele pode ser asséptico, claro, né? Você pode persistir um núcleo caseoso asséptico, você pode ter um núcleo caseoso com bacilo vivo e você pode ter a lesão plenamente calcificada. Tá? E o que a gente vê corriqueiramente no dia a dia, em adultos mesmo, são aquela sequela que não vai desaparecer nunca do nódulo calcificado, que a gente chama de nódulo residual. A gente já sabendo que pode ter bacilo vivo, a gente está incorrendo num erro aí, né? Dizendo que esse nódulo aqui é residual. Mas isso já ficou plenamente consagrado, né? Todo mundo fala nódulo residual. Mas é bom vocês saberem que ela não é uma doença residual. Tá? Aqui, mais uma vez, difícil de enxergar no perfil. Ele está aqui, eu vou mostrar ele ampliado. Aqui, ó, projetando dentro desse forame neural, né? Caprichosamente. Se tivesse projetado aqui em cima, com certeza a gente não viria, né? Então é um aspecto um pouco repetitivo, mas eventualmente os tuberculomas calcificados são mais volumosos, mesmo na forma primária. Nós vamos ver que formas pseudotumorais na pós-primária é bem descrito e é razoavelmente frequente, gerando bastante confusão com neoplasia e outras situações, mas, eventualmente, na infecção primária, isso pode acontecer também, deixar, então, um granuloma um pouco maior. Então, olha só, é uma imagem, apesar de muito densa, né? Muito densa, ela era, pela tomografia, a gente via que era calcificada, mas um contorno muito irregular, especulado, uma lesão bastante assustadora, principalmente se for um paciente fisematoso, com carga tabágica elevada, né? Olha essa daqui. A gente já pressupõe que hajam focos de calcificação esparsos aqui, ó, no interior do nódulo. Mas o nódulo em si é um nódulo muito feio, meio assustador, né? Bom, a tomografia mostra com bastante propriedade a calcificação do foco primário. Alguns deles aqui, dois deles com foco calcificado no hilo. E esse slide eu mostrei na aula de nódulo pulmonar, quando a gente estava discutindo o padrão de calcificação, e dizendo que esse é um padrão razoavelmente frequente e que leva a crer que a doença seja de natureza benigna, granulomatosa residual, já falamos sobre isso. Mas eu chamei a atenção para o fato de que esse último paciente aqui era uma criança com osteosarcoma. Então, metástases de osteosarcoma podem ser solitárias e calcificadas. Comumente são calcificadas, mas podem ser solitárias e causar confusão, você achar que é um granuloma residual. Então, quando você tem uma criança que está acompanhando o osteosarcoma com tomografias de 3 em 3 meses, e você surpreende um nódulo calcificado não pré-existente no exame anterior, você, obviamente, não vai pensar num granuloma que calcificou em 3 meses. Então, isso daqui, com certeza, é uma metástase de osteosarcoma. Vamos falar agora sobre a calcificação do foco linfonodal, que pode ser surpreendido à radiologia convencional. Aqui, os nódulos linfáticos calcificados.
Alguns são mais difíceis de se ver. Quanto mais próximo do mediastino fica, mais difícil de você conseguir perceber. Esse aqui simulando até uma calcificação aorta, mas ultrapassa o limite da aorta, tá vendo? E a tomografia não deixa dúvida, né? A gente consegue ver bem a calcificação do foco linfonodal. Aqui uma riqueza de linfonodos em situação pré-aórtica e já no compartimento subaórtico. Bom, mas esse complexo primário pode não regredir, seja sem sequelas ou com foco de calcificação pulmonar ou linfático, eles podem evoluir com algumas complicações. Então, derrame pleural. Derrame pleural quase sempre não é um empiema, é um derrame pleural reacional, a exemplo do que acontece na maioria dos derrames pleurais vistos em condições inflamatórias, infecciosas, parenquimatosas pulmonares. Então, quando você tem uma pneumonia por pneumococos e você vê derrame pleural, aquilo não é necessariamente um empiema. Tá? Podem surgir fístulas desses linfonodos para o brônquio ou para a traqueia. Tá? Então, na vigência daquele complexo primário, no qual a resposta inflamatória linfonodal é exuberante, aquilo pode determinar uma fistulização para o brônquio. Nós vamos entender por que isso é muito difícil de acontecer no adulto. Tá? Com essa fistulização, algumas coisas podem acontecer. Deixar como sequela uma síndrome do lobo médio, que é quando você fistuliza e aquilo tende a cicatriciar, a involução fibrótica leva a uma estenose do brônquio. Como comumente o brônquio que mais se relaciona aos linfonodos hilares é o brônquio do lobo médio, comumente é o lobo médio que vai sofrer com essa fístula. E aí surge uma telectasia por estenose brônquica secundária a uma fístula linfonodo brônquica. Mas não é exclusividade do lobo médio, como nós vamos ver. Qualquer brônquio que esteja em contato com um linfonodo que esteja doente pode ser acometido por essa fístula. Quando aquele conteúdo do linfonodo ganha a luz brônquica, ele vai se disseminar. Então, ou ele faz uma disseminação broncogênica, com imagens de árvore em brotamento, e a posteriori podem surgir vários focos de granulomas, ou pode surgir uma grande área de consolidação, uma pneumonia, que pode se tornar até supurativa. E mais raramente, como complicação do foco primário não relacionada à fístula linfonodo brônquica, a disseminação miliar. Essas pneumonias supurativas e a disseminação broncogênica, elas não ocorrem exclusivamente por complicação causada pela fístula. Então, a própria pneumonia prévia, a lesão prévia do complexo primário, já até podendo tender à organização granulomatosa, ela pode desenvolver uma supuração pulmonar agressiva. Mais uma vez, a virulência versus resistência do hospedeiro é que interfere nessa resposta, nessa possibilidade de haver supuração parenquimatose. E é a mesma coisa com a disseminação broncogênica. Você não precisa ter essa fístula linfonodo brônquica para ter essa disseminação broncogênica. É um dos mecanismos pelos quais isso acontece. Né? Mas a própria lesão parenquimatosa do foco primário, que não está tendendo a evoluir, ele pode se disseminar e fazer o aspecto clássico de árvore em brotamento no mesmo lobo ou em lobos diferentes ou até no pulmão contralateral. E, por fim, como em qualquer condição tuberculosa na qual a defesa é muito baixa, o bacilo ganha a circulação sanguínea, seja por qualquer uma dessas complicações, associada ou não a uma dessas complicações, e aí você tem a forma de disseminação miliar. Então, vamos ver um pouco de fístula linfonodo brônquica com as suas principais consequências, né? Que é a síndrome do lobo médio é a principal. Então, aqui uma telectasia do lobo médio por estenose brônquica, clássica. Mas olha só, segmento anterior do lobo superior, lobo médio preservado, com bronquiectasias também, que então tem associação da pneumonia supurativa e a telectasia por estenose do brônquio aqui. Opa, passei direto. Aqui uma telectasia de lobo inferior, que era por estenose brônquica tuberculose. Tá? Então não é uma exclusividade do lobo médio, mas ficou consagrado esse nome, né? Síndrome do lobo médio.
Bom, a pneumonia supurativa, relacionada ou não a uma fístula, por complicação mesmo da condição pneumônica prévia no pulmão, ela se tornar uma pneumonia supurativa. Na intimidade da pneumonia, você vai ver áreas de necrotização, até por organização abscedada. Né? Está aqui. E aqui a gente já está vendo alguns focos de disseminação broncogênica para o mesmo lobo, adjacente à pneumonia. Então, vamos para o gancho para a gente mostrar a disseminação broncogênica, que pode ou não estar relacionado a fístula ou a uma pneumonia supurativa. Então, está aqui, sinais. Você pode encontrar aqui no mesmo lobo, em lobos diferentes, você pode encontrar no pulmão contralateral a disseminação broncogênica. Nódulos centrolobulares com imagens de árvore em brotamento. Como nessa fase aqui, na prima infecção, são poucos casos descritos de sangramento, de hemorragia, elas são mais relacionadas à agressividade do processo crônico, fibrótico, com bronquiectasias retráteis, cavernas com aneurismas de Rasmussen, são os aneurismas venosos. Então, as condições hemorrágicas são mais relacionadas à forma crônica da infecção pós-primária, né? Então, quando você enxerga a árvore em brotamento na criança, que está acometido, ou no adulto acometido pela prima infecção, isso é um dado importante de doença em atividade. Tá? No adulto, como ele pode ter sangramento, você nunca sabe se aquela árvore em brotamento é por disseminação broncogênica ou por hemorragia. Então, é uma pergunta que a gente tem que sempre fazer. Viu a árvore em brotamento? Esse paciente tem hemoptise ou hemoptóicos? Não. Então, a princípio, porque ele pode ter também sangramento e não exteriorizar. Né? Então, a princípio, isso é um sinal fidedigno de atividade da doença. É uma disseminação broncogênica. Mas se ele falar que ele tem hemoptise ou hemoptóico, a gente vai ficar sempre na dúvida. Pode ser disseminação broncogênica, mas pode ser a aspiração desse sangue. Tá? Bom, a pós-primária agora ocorre em pacientes previamente sensibilizados. Isso aqui explica por que é rara a condição linfonodal nesses pacientes. Eles precisam ter uma queda da imunidade para poder ter o acometimento linfonodal, porque a doença fica restrita ao parênquima pulmonar. Ele tem defesas suficientes para não deixar que aquilo se espalhe. Tá? Então, você não vai ter como se fosse um complexo primário, lesão pulmonar e lesão linfonodal. Você pode encontrar, e isso você sempre fica alerta que isso pode acontecer em pacientes que têm alguma queda da imunidade por qualquer motivo. Então, é mais comum em adultos, né? E você tem, ou você voltou a aspirar um bacilo de fora, de alguém que te contaminou, ou você tem uma reativação do foco primário que supostamente estava residual. A primeira forma clássica, mais precoce de acometimento da tuberculose pós-primária é um filtrado precoce de asma, que é uma forma pneumônica que acomete, na grande maioria das vezes, os lobos superiores e principalmente os segmentos apicais e posteriores. E por que isso? Porque é onde você tem menor defesa imunitária. Tá? E é o lugar onde tem maior aeração, maior oxigenação. O bacilo, então, ele gosta de oxigênio e não gosta que a defesa do seu hospedeiro fique enchendo o saco dela. Então, ela vai para esses lugares onde você tem muito oxigênio e menos defesa. Isso aqui é o inverso no morcego, né? O morcego fica de ponta cabeça, né? Cabeça para baixo. Então, todas aquelas regras que explicam por que as doenças são mais apicais ou mais basais, no morcego é tudo diferente. Bom, esse infiltrado ele pode desaparecer sem deixar sequelas. E você fica achando até que aquilo era uma pneumonia típica e não dá muito valor para aquilo. Mas não, sempre pode complicar. Então, pode fazer uma disseminação broncogênica, pode fazer necrose caseosa com escavação, então você está evoluindo para a forma crônica, então você já começou a organizar o granuloma e esse granuloma pode vir a escavar. E aqui eu já expliquei por que tem a pouca reação linfonodal. Então está aqui, ó, é um processo inflamatório, paciente com uma clínica pobre, uma febre baixa, mas tem a imagem lá, radiológica. Como não tem aquela caverna, aquelas lesões fibróticas, aqueles aspectos em escada de disseminação broncogênica, a gente olha para isso aqui, o pneumologista não fica pensando logo na tuberculose.
Mas se aquilo persistir, né? De qualquer forma, foi feito aqui um controle, o paciente não tinha melhorado com a antibiótico terapia, persistiu a imagem. Então, isso aqui depois ficou, pelo Scarro, viu que tinha positividade para a tuberculose. Aqui outro paciente, com uma área mais rarefeita aqui, né? Mais heterogênea, com micronódulos alveolares, imagens de árvore em brotamento e já a formação de nódulos granulomatosos. Tá? Olha aqui a disseminação broncogênica também ocorrendo. Aqui tem, pensei que eu tivesse aqui uma ampliação dessa imagem aqui. Acho que quando a gente for falar de disseminação broncogênica vai aparecer. Então, está aqui uma árvore em brotamento bonita, aqui tem outra árvore em brotamento, aqui tem várias imagens de árvore em brotamento. Tá? Bom, a disseminação broncogênica, que é o gancho para a gente falar sobre árvore em brotamento na tuberculose. A gente chama de lesão em escada ou disseminação cruzada, porque comumente você pode ter uma lesão no pulmão esquerdo e a lesão cruzada à direita. Nada impede que a disseminação broncogênica ocorra para o mesmo pulmão. Tá? Então, é um paciente com aquela lesão primária que a gente mostrou, de asma, e fazendo imagens de disseminação broncogênica, com a árvore em brotamento. E com doença granulomatosa já organizada, tomando granulomas. Essa é a forma clássica em escada, né? Então, entra no diagnóstico das doenças alveolares multifocais, não é a forma disseminada, né? Então, não é focal nem disseminada, então é uma forma multifocal. Aqui nós temos também, de novo, um aspecto de uma lesão bem vista aqui, mas nós estamos vendo que tem doença no lobo médio e no segmento lingular provavelmente também tem. Então, as duas imagens aqui formando o aspecto de disseminação broncogênica, lesão em escada também. Aqui uma forma mais disseminada da tuberculose, mais agressiva, e tem poucas áreas, dá quase vontade de você dizer que a doença é difusa, mas existem algumas áreas poupadas. De qualquer forma, esse era o foco primário, e a gente tem aqui várias áreas em fases diferentes de disseminação broncogênica, algumas delas já confluindo ou organizando em forma granulomatosa. Essa é uma fase mais avançada na qual você já enxerga a escavação. A gente já está vendo uma escavação aqui. Uma outra forma escavada, fazendo uma disseminação. Então, a forma de disseminação broncogênica ela pode começar a ocorrer já no início, no primeiro aspecto, na primeira fase da doença da pós-primária, que é o infiltrado de asma. Mas em qualquer fase da doença, mesmo na crônica escavada, você pode ter disseminação. Aqui uma disseminação broncogênica que já culminou em organização granulomatosa. E a gente vai discutir aqui o valor da lesão satélite nesses casos. Então, está aqui uma lesão próxima de residual, fibrótica, com bronquiectasias retráteis, né? Espessamento pleural, atração do hilo e imagens de árvore em brotamento no pulmão contralateral. De novo, se isso aqui sangrar, isso pode ser aspiração de sangue, tá certo? A mastectomia da paciente é só um achado adicional que não tem nada a ver com a tuberculose, ainda que o tratamento quimioterápico possa contribuir para a queda da imunidade e surgirem as formas disseminadas, não necessariamente a miliar, pode surgir a forma broncogênica. Então, vários exemplos aqui de disseminação broncogênica, nos quais a gente tem que sempre investigar se tem outras condições que justifiquem, né? Por exemplo, esse paciente tem bronquiectasia. Então, essas bronquiectasias fazem parte desse contexto de árvore em brotamento ou isso aí é da tuberculose que o paciente tem lá no lobo superior? Então, fica muito difícil, às vezes, a gente afirmar, porque existem outras causas para que você tenha árvore em brotamento no pulmão, né? Bom, a necrose caseosa levando à escavação, vamos discutir as lesões satélites e, mais uma vez, essa lesão aqui contribui para a disseminação broncogênica, como a gente já discutiu. Então, está aqui a forma escavada, escavação irregular, é mais difícil de acontecer na tuberculose você ter mais de uma caverna, tá? E recentemente eu tive um caso, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto no final da aula. Recentemente eu tive um caso no qual eu falei assim, olha, isso não deve ser tuberculose, isso deve ser histoplasmose, porque a histoplasmose
Ela gosta de imitar a tuberculose, mas ela comumente faz cavernas maiores, mais anfractuosas e múltiplas cavernas. Isso não é um comportamento habitual para a tuberculose. E a pneumologista com quem eu conversei me deu uma opção de slides pelo WhatsApp. Eu não quis botar na aula porque para botar era filmezinho, né? Fica difícil de botar isso na aula. Eu preferi não colocar. De formas multicavitárias de tuberculose com os quais ela tem contato lá na vida prática dela, e de forma assustadora, lesões muito importantes disseminadas. Mas a regrinha continua existindo, normalmente uma caverna só. Então está aqui lesões cavitárias, todas elas por tuberculose, essa aqui com pouca disseminação broncogênica, essas aqui com mais comprometimento distal, as lesões cavitárias. Algumas cavernas são mais difíceis de se ver. Aqui, nesse paciente aqui, já se supõe que era heterogêneo o aspecto, com imagens areolares hipertransparentes de permeio, podendo corresponder a cavitações. Mas pode ter bolha, o paciente pode ter enfisema, né? Mas a tomografia mostrava que eram várias escavações mesmo. Aquele paciente de disseminação broncogênica já sob a forma granulomatosa, com a sua caverna, e essa aqui é outra lesão cavitária, uma forma pneumônica e disseminação broncogênica. Então está aqui o aspecto da escavação. O que ajuda a gente a fazer diagnóstico diferencial com doença maligna aí, né? Porque a nossa preocupação é sempre essa, né? Essa aqui é uma lesão meio chatinha, porque ela é uma escavação um pouco excêntrica, né? Então a gente sabe que isso é sugestivo de neoplasia, comumente encontrado em neoplasia. Nada impede que uma neoplasia tenha uma escavação central, né? Mas isso aqui já deixa a gente ressabiado, né? De qualquer forma, existem algumas lesões satélites, algumas delas em árvore de brotamento, outras são nódulos. Aqui, disseminação broncogênica, nódulo satélite. Aqui, nódulos satélites. Aqui, nódulo satélite. Aqui, condição pneumônica associada. Então, o que você enxerga no parênquima pulmonar adjacente pode ser relevante para fazer diagnóstico diferencial e, olha, está com muita cara de tuberculose. Eu não falo que isso é tumor, não. O que acontece com o tratamento ou com a cura espontânea? Nenhuma sequela, muito difícil nas formas prévias mais agressivas, em que já havia escavação e deformidade do pulmão, vão deixar sequelas fibróticas, claro. Então, aqui, sequelas pulmonares, as áreas de fibrose, focos de calcificação, bronquiectasias. Essas bronquiectasias podem ser diretamente causadas pela tuberculose ou serem secundárias à fibrose e associadas a enfisema paracicatricial, então seriam bronquiectasias retráteis, né? Pode deixar uma caverna saneada de paredes finas, asséptica. Uma caverna empastada, que é uma caverna repleta de cásio, organizada. Pode existir bacilo vivo, mas o paciente pode ficar considerado como curado, entre aspas, sem reativação. Eventualmente, aquilo explode meses, anos depois, numa outra forma, numa reinfecção pós-primária endógena. Tá? O tuberculoma, que é quando você tem a persistência do granuloma compacto, sem escavação e sem cásio empastado, e que é uma forma nodular assustadora, que pode ser até massa, até 3 centímetros ou mais. Enfisema paracicatricial, aqui acompanhando a fibrose. Então, nós já vimos aqui a forma cavitária com um tuberculoma aqui, né? Com uma disseminação broncogênica com tuberculoma. Então, quando você tem então esse aspecto aqui, é difícil dizer que essa caverna aqui está saneada, né? Mas vejam bem, caverna saneada não quer dizer tuberculose curada. A caverna está saneada e você pode ter tuberculose ativa em outro foco, ou até mesmo no mesmo lobo, adjacente àquela caverna saneada, né? Então, aqui você tem a evolução da caverna, como a parede ficou mais fina, tudo em volta está tendendo a absorver, né? E aquele granuloma também está evoluindo, deixando uma trave fibrótica aqui. Tá certo? Mas você vai dizer assim, olha, então eu tenho certeza que está curado. Não, você tem que controlar ainda, tem que manter o acompanhamento.
né? Tudo leva a crer que isso seja uma caverna saneada, mas tem que haver controle disso aí. Aqui é uma lesão que também tendeu à retração, né? Nitidamente a cissura deslocada mais anteriormente, de lesão à lesão, começaram a surgir bronquiectasias retráteis na intimidade ou adjacentes à lesão, ou bronquiectasias decorrentes da agressão brônquica da doença, também é possível. Aquele aspecto clássico de atração cranial do hilo com as traves fibróticas, espessamento pleural, fazendo a carapaça pleural, o capacete, a imagem do capacete. Podem existir ainda imagens nodulares, aí pergunta que o pneumologista faz, isso aí está em atividade? Não sei. Pode ser um tuberculoma residual. Não, enquanto eu não vir sinais de que isso seja doença ativa, eu não posso afirmar que é residual nem que tem atividade. Tá certo? Mas o aspecto da atração cranial do hilo é bastante repetitivo. Tá? Aqui as imagens fibróticas com foco de calcificação de permeio. Aqui algumas áreas de fibrose sem calcificação. Espessamento pleural. O enfisema, esse paciente tinha um enfisema pré-existente, enfisema centrolobular, tá vendo? Então é muito difícil você dizer que isso aqui é enfisema paracicatricial ou um enfisema pré-existente que ficou um pouco mais expressivo por conta da retração do interstício aqui ao redor dessas áreas de enfisema. Mas o slide está para mostrar a calcificação na intimidade da lesão residual. Aqui sim, enfisema paracicatricial. Isso acontece em outras doenças, paracoccidioidomicose, na histoplasmose, na silicose, na sarcoidose, né? Áreas de enfisema, às vezes com maciços fibróticos, como na silicose e na sarcoidose, e com esse enfisema paracicatricial. Então aqui, olha que lesão chata, uma caverna de paredes muito finas, mas muita lesão aqui residual, um hilo um pouquinho repuxado, um espessamento pleural com seio costofrênico um pouco agudo, ou até aqui obliterado, seio costofrênico lateral, né? Tudo leva a crer que seja lesão residual. Se você está acompanhando esse paciente, isso aí está persistentemente com esse aspecto, a gente supõe que a doença esteja curada. Não tem mais bacilo no escarro, o paciente é assintomático, ganhando peso, não tem por que você pensar que isso aí tem atividade. Algumas cavernas saneadas são muito difíceis de você ver. Olha só, coisa muito discreta. Não sei se vocês estão conseguindo ver na tela de vocês aí. E o que falar dessa lesão? É uma caverna de paredes finas, saneada, múltiplas cavernas, ou são áreas de enfisema paracicatricial com formações bolhosas? É uma limitação da radiologia convencional mesmo, né? Mas, de qualquer forma, tração cranial do hilo, espessamento pleural, formando aquela carapaça em capacete. As bronquiectasias, já discutimos, podem ser retráteis ou serem sequelares em função da agressão ao brônquio pela doença inflamatória, infecciosa granulomatosa. Então, aqui as imagens areolares hipertransparentes de permeio, essas pequenas demais para se supor que sejam pequenas cavitações, são bronquiectasias, na intimidade de uma área fibrótica. Olha a atração cranial do hilo, espessamento pleural mais exuberante à esquerda, um seio costofrênico pouco agudo desse lado. Vocês já ouviram falar na autonefrectomia da tuberculose renal, né? Então, isso aqui é uma autopneumectomia decorrente da tuberculose bastante agressiva, destruiu o parênquima pulmonar e é como se fosse uma sequela de pneumectomia ou de atelectasia completa do pulmão de natureza obstrutiva. Essa aqui foi por natureza destrutiva do parênquima pulmonar. Bom, o tuberculoma. Então, você tem aquela organização do cásio, fica encapsulado, então forma um aspecto pseudotumoral que pode ter até 4 centímetros, coisa assustadora, né? É periférica, até aí o câncer também faz isso. Aí, calcificações ajudam, né? Principalmente se forem calcificações puntiformes, calcificações anelares. Puntiformes é comum adenocarcinoma, se forem pleomórficas, excêntricas, densidades diferentes, espiculadas, aquele aspecto psammomatoso clássico de doença maligna quando calcifica. Seja na mama, seja no intestino, seja no cérebro, seja no pulmão, essas calcificações são sempre assustadoras. Anelar é uma calcificação benigna, exclusividade de doença granulomatosa.
As cavitações, elas podem ser excêntricas no tuberculoma, o que vai dar confusão. Você imagina uma massa com escavação excêntrica, quem é que vai pensar em tuberculose? Agressivamente, você vai fazer uma biópsia nesse pulmão e vai festejar quando vier o diagnóstico do tuberculoma. Lesões satélites já deixam a gente tranquilo, como a gente já falou. Então, olha só. 2 lesões que foram biopsiadas, essa aqui com reação pleural adjacente, né? Biopsiadas, essa aqui é assustadora, 3 centímetros. A gente está com uma janela em mediastina, então parece que mediram errado, mas na realidade, na janela de parênquima, a lesão é maior do que a gente está conseguindo ver aqui. E os 2 foram submetidos à biópsia percutânea orientada pela tomografia. A calcificação anelar pode ser um anel, ou quando vão vários, ou imagem de alvo, né? Clássicas de doença granulomatosa, é um tuberculoma que calcificou. Olha isso. Seria assustador, como é na tomografia de janela de parênquima, se não houvesse essa calcificação anelar periférica para tranquilizar. Essa é um pouco bem empastada, né? Com áreas hipodensa, bastante hipodensa, então provavelmente é cásio organizado aqui. Não é um tuberculoma sólido, plenamente sólido, né? Olha essa lesão aqui. Essa lesão aqui era um paciente muito jovem, todo mundo falou, olha, isso não deve ser câncer, né? E deve ser um tuberculoma, paciente jovem. E aí era uma hiperplasia nodular linfóide. Tá? Essa fez biópsia também, percutânea, porque a lesão cresceu. Aí diz, olha, como é que pode ser um tuberculoma crescendo? Está esquisito. O tuberculoma é uma forma organizada, teoricamente é uma lesão que não está evoluindo, pode ter bacilo vivo ali, mas não tem justificativo se ele está organizado, como é que ele está crescendo. Ele pode escavar, mas crescer está esquisito. E aí está dizendo que não é câncer por causa da idade, porque também não fumava, não tinha fator de risco. E aí você biopsia para saber o que é. Paga para ver. Bom, esse tuberculoma ele pode ficar ali quietinho, estável. Pode desaparecer por completo. Quando ele reativa, aí sim, tem uma liquefação do cásio e aí pode haver escavação e disseminação brucogênica. Tá? Então está aqui, lesão, escavação excêntrica, disseminação brucogênica, local e a distância. Formas diferenciadas agora. Vamos falar sobre a tuberculose miliar, tuberculose linfonodal, tuberculose bronca, tuberculose pleural e a pericárdica. Já vamos nos adiantar aqui para dizer o seguinte. Você não precisa ter doença parenquimatosa evidente para ter uma tuberculose miliar. Por quê? Porque você já pode ter, no início da infecção, a imunidade tão baixa que não dá tempo de existir a doença focal parenquimatosa granulomatosa. Ela rapidamente se dissemina hematogenicamente e você abre o quadro com doença miliar. Você não precisa ter a doença pulmonar para ter doença linfonodal. Existe a doença linfonodal exclusiva pela tuberculose. A exemplo do que a gente já sabe que acontece em outros sítios tuberculosos. Você olhar uma tuberculose óssea e não encontrar foco pulmonar. Né? Você tem uma tuberculose intestinal, esta mais difícil, uma tuberculose intestinal no ilho terminal com pulmão livre de doença. Mas em 25% das vezes você não vai encontrar doença parenquimatosa evidente. O paciente está aspirando, engolindo, na realidade, o escarro contaminado e está disseminando para o intestino. Você pode ter tuberculose pleural por disseminação hematogênica, por contiguidade, mas você também pode ter a doença pleural sem ter um foco pulmonar evidente. E a mesma coisa na pericardite tuberculosa. Ela pode ser por contaminação direta, extensão direta do parênquima em direção à pleura e o pericárdio, na realidade a gente chama de superfície pleuropericárdica, ou por disseminação hematogênica. Mas você pode encontrar doença pericárdica simulando outras causas de pericardite com líquido e com espessamento, não tuberculosas. Bom, a disseminação hematogênica. Você pode ter um raio-x normal, porque os nódulos são muito pequenininhos, pode passar desapercebido. São nódulos de distribuição aleatória. Eles encostam, alguns encostam na pleura, outros são centrolobulares, outro pé de broncovascular, mas não tem nenhuma dominância de padrão para você supor que seja um padrão de distribuição perilinfática. Você só não confunde com o centro lobular, porque o centro lobular não encosta na superfície pleural. E a forma aleatória, um encosta, outro não encosta, ela é realmente aleatória ou randômica. Tá?
Você pode, então, ter um resto do parênquima normal ou patológico. Você pode ter derrame pleural ou pericárdico associado. A forma hematogênica, ela vai disseminar para tudo quanto é canto. Então, você pode ter cerebral, você pode ter músculo esquelética. Elas podem involuir sem deixar sequela ou podem calcicar. Quando calcicam, não são todos os nódulos vão calcicar. Uns calcicam, outros desaparecem. Então, aí, 4 pacientes com forma miliar, esse paciente com derrame pleural, né, associado, os demais, nada. Um coração meio gordinho, fizeram um ecocardiograma, não tinha derrame pericárdico. Tá? Então, 4 formas de disseminação miliar. Aqui no paciente jovem, provavelmente com alguma deficiência imunológica que determine. Então, todos esses pacientes têm que ter uma queda da imunidade para poder justificar uma forma miliar. Então, aqui, exemplo, então, forma biliar, aliás, é o mesmo paciente em planos diferentes, cortes diferentes do mesmo tórax, mostrando o padrão de distribuição aleatória, alguns nódulos encostando na superfície pleural, outros nódulos que se recusam a encostar, né? Alguns nódulos próximos a feixe peribroncovascular, mas sem um padrão dominante, né? Sabemos que a distribuição randômica não é exclusividade da tuberculose. A prima invejosa que a histoplasmose faz, a varicela também faz, as metástases hematogênicas, são as micrometástases, e formas incomuns, quando você descobre muito precocemente uma sarcoidose, onde os nódulos ainda não se decidiram pelo sistema linfático. Isso eu boto no slide, já discutimos isso na aula de micronódulos. Eu nunca vi isso acontecer, isso aí está descrito na literatura, eu nunca vi. Se alguém tiver um caso confirmado de sarcoidose com padrão aleatório ou randômico, pode mandar para mim, porque eu vou agradecer muito para botar na minha aula, tá bom? Então tá aqui, olha, são pacientes diferentes com doenças diferentes. Então aí está misturado varicela, tuberculose, histoplasmose e micrometástase. A única coisa que pode te ajudar aqui, porque o Edson Marchiori gosta de falar isso, né? Ó, você viu um padrão miliar com nódulos de distribuição randômica? Não tem nada neles que você consiga dizer que é uma doença ou outra. Mas existe uma regrinha que eu utilizo na prática, que é quando você tem a coexistência de um padrão miliar para nódulos espalhados maiores que 6 milímetros, 8 milímetros, só a micrometástase faz isso. Tá certo? Não é comum de você encontrar isso. Por quê? Ou você trata com quimioterapia e o paciente responde, ou o paciente morre, porque não dá tempo daqueles nódulos crescerem o suficiente para serem perceptíveis. Mas eu já vi. No INCA, a gente vê tudo, né? Quando calcificam, como eu falei, não são todos os nódulos que calcificam. Aqui é um MIP bem grosso que eu fiz para mostrar aquele aspecto que eles chamam de céu estrelado, né? Quando você vai passando com o mouse, carreando as imagens para cima e para baixo, né? Na reconstrução, você tem aqui o plano coronal servindo de guia e você vai percorrendo para cima e para baixo para montar o axial subindo e descendo. Você fica vendo como se estivesse vendo um céu estrelado. Então está aqui, ó, no plano coronal também. Isso é muito interessante. Os nódulos esplênicos comumente calcificam da tuberculose miliar. Isso é quase uma exclusividade da doença miliar. E você vai para o pulmão e pode não encontrar nenhum nódulo calcificado. Então, esse paciente não sabe, mas ele teve tuberculose miliar. Bom, a tuberculose linfonodal, geralmente bilateral, tem que pesquisar uma imunodeficiência. Por quê? Como nós já falamos, você ter o comprometimento linfonodal simultâneo ao foco pulmonar numa prima infecção, uma infecção primária, tudo bem, é razoável. Não tem ainda defesa para o bacilo, então a doença vai se espalhando com migração linfática. Quando o paciente já tem no segundo contato, teoricamente ele já tem a defesa necessária para que o processo não alcance os linfonodos. Então, quando você alcança, seja exclusivamente uma tuberculose linfonodal ou uma tuberculose linfonodal acompanhada de lesão parenquimatosa, tá vendo aqui, ó, geralmente parênquima pulmonar normal, você tem que pesquisar uma imunodeficiência. Nós vamos voltar a falar esse assunto quando a gente vira o padrão de contraste, quando a gente injeta o contraste, como é que é o comportamento dela. Pode fistulizar para bronca ou traqueia, então isso não é exclusividade do complexo primário. Então você pode, num paciente que tem
tuberculose linfonodal, como ele não tem defesa, aquele linfonodo vai supurar e vai fistulizar, e vai fazer disseminação broncogênica no pulmão, e pode evoluir com estenose brônquia se curar. Pode fistulizar para uma artéria pulmonar e fazer disseminação hematogênica com infarto pulmonar e sepsis tuberculose. Eu já soube, não tive acesso às imagens de uma sepsis tuberculose por causa disso, já vi isso. Imagem de infarto pulmonar, queria muito ver um caso confirmado. Quem quiser, quem tiver no seu acervo, pode mandar para mim. Cara, deve ser muito interessante uma imagem dessa, do linfonodo lá, a comprovação do linfonodo acometido na tomografia computadorizada e a imagem de infarto pulmonar. Bom, de novo, aquilo pode evoluir sem sequela e, eventualmente, com calcificação. Então, está aqui, olha, lesão linfonodal bilateral, paratraqueal também, de aspecto lobulado, clássico, né? Questionável se aqui tem também, desse lado, mas e lá o perfil não deixava dúvida, via bem a ocupação paratraqueal anterior e via-se bem o aumento da densidade dos hilos, né? Então, você confirma a ideia de que você tem um linfonodo, um hilo doente na radiologia convencional em situação frontal. Tomografia computadorizada de uma criança com imunodeficiência e aqui é o timo, mas aqui são linfonodos não muito volumosos, né? Mas que se confirmaram por tuberculose linfonodal sem lesão parenquimatosa. O padrão de contraste aqui mostrou linfonodos homogêneos. Isso não é o habitual. O habitual é haver uma necrose que, quando a necrose acontece, ela pode acontecer numa tuberculose de um paciente que tenha defesa imunitária. Mas quando isso acontece, resta muito componente sólido do linfonodo. Então, quando você vir o linfonodo globalmente acometido, existem duas possibilidades. Ou isso é uma histoplasmose linfonodal, novamente a histoplasmose querendo imitar a tuberculose, ou é uma tuberculose e aí você tem que pesquisar a imunodeficiência para justificar essa falta de defesa suficiente que permita uma necrose global desse linfonodo. E nós entendemos por que nessa lesão inflamatória necrotizante absurda, que seja plausível a hipótese de que isso aqui fistulize para a traqueia ou para brônquios, como a gente já falou. Vamos falar da tuberculose pleural agora. É a principal causa de derrame pleural. O volume é variável, mas é a principal causa de volumoso derrame pleural unilateral. É o campeão. Se você vir um derrame pleural volumoso unilateral, até que me prove o contrário, se não tiver a história de trauma para ser um hemotórax, até que me prove o contrário, isso aí é tuberculose. Tá certo? As exceções quais são? Quais são os volumosos derrames pleurais que são unilaterais, que podem confundir? O mesotelioma é o principal deles, né? É um contexto diferente, né? Mas, de qualquer forma, tá aí. É o diagnóstico diferencial. Você, então, quando você vir a forma bilateral, você tem que investigar a disseminação hematogênica, porque a gente vai ver que ou você tem um empiema por extensão direta, por fístula broncopleural ou por via hematogênica. São as três formas de contaminação. Então, como ela é hematogênica, não tem por que você ter tuberculose numa pleura e não ter na outra. Então, você pode encontrar doença bilateral. Tá? Então, tá aqui, ó, volumoso, derrame pleural, unilateral. Até que me prove o contrário, tuberculose pleural. Esse não tão volumoso, esse aqui também não, mas eram dois pacientes com derrame pleural unilateral. Reparem que o seio costofrênico relacionado à hemicúpula frênica esquerda está perceptível. Aqui é o contrário, eu estou enxergando a direita até o final, então derrame pleural à esquerda. A sequela aqui da lesão pleural, a gente conhece, é a carapaça pleural calcificada ou não. Então você pode ter o espessamento pleural com obliteração dos seios costofrênicos, né? E, por vezes, você vai encontrar calcificação. Eu estou lembrando aqui que eu podia ter colocado aqui um diagnóstico diferencial importante, mas quando a gente falar sobre doenças ocupacionais, nós vamos mostrar a asbestose causando calcificação pleural.
Classicamente, na asbestose, você tem uma bolota aqui calcificada, outra bolota. Ela é uma calcificação descontínua. A tuberculose causa uma calcificação contínua. Tá certo? Então, aqui vários exemplos, formas diferentes de calcificação pleural. A imagem da gota, né? A imagem de gota, calcificação em gota, é uma imagem também descrita na literatura. Literatura antiga, né, gente? Eu sou das antigas. Aqui a manifestação tomográfica, tá vendo? Não é impossível a tuberculose ser uma placa só, calcificada. Mas quando vocês virem várias placas descontínuas, tem que investigar a doença pleural induzida pelo asbesto. Não se chama mais de asbestose pleural. Então, está aqui, ó, o aspecto repetitivo. Aqui você já está tangenciando a carapaça em volta da hemicúpula frênica, né? Então fica uma coisa mais grosseira. Na realidade, você está tangenciando essa carapaça de pleura diafragmática calcificada. A reconstrução tridimensional, ela não é só... A gente fala assim, isso não esclarece muito para diagnóstico. É uma imagem muito bonita, mas o diagnóstico já foi feito. E é verdade, mas não é bonita só para mostrar em aula. Existe um valor de você fazer uma reconstrução tridimensional, valorizando as calcificações, quando você quer fazer uma decorticação pleural para esse pulmão reexpandir melhor. Quando a doença é restritiva o suficiente para causar sintomas, você programa a decorticação. E a decorticação, você pode escolher um sítio que te ajude melhor. Então, a reconstrução tridimensional é importante para você ver o grau de espalhamento, de acometimento da calcificação e saber aonde você vai intervir aqui para poder liberar pulmão. Você pode ter calcificação da pleura visceral e parietal e persistir uma cavidade aerada ou, às vezes, até com líquido, vou mostrar uma plenamente preenchida por líquido, e não necessariamente com doença ativa. Então, pode ser tudo isso aqui, seja aérea, mista ou líquida, uma condição asséptica, sem ter bacilo vivo aí para fazer uma reinfecção. A pericardite tuberculose é exemplo do que a gente já viu na pleural, pode ser por disseminação hematogênica ou extensão direta, né, de um foco pulmonar ou de um foco linfonodal. Então, quando você tem uma imagem que supostamente isso aí é um derrame pericárdico, aquela imagem moringa, você pode deitar o paciente. Antigamente a gente fazia isso, deitava o doente. Se fosse um derrame pericárdico não hipertensivo, ele ia migrar, ia deformar essa imagem. Se ele persistisse sem se modificar, isso era sinal de pericardia, de um derrame pericárdico constrictivo, né? Um tamponamento cardíaco. Mas é muito inespecífico. Enquanto, mesmo na tomografia, você não faz a tomografia para ver o derrame. Claro, esse derrame apareceu na tomografia e você vai descrevê-lo. Isso pode ser tuberculose? Não sei. Não tem nada aqui que me oriente para a hipótese. Qualquer outro derrame pericárdico vai ter um aspecto semelhante. Tá certo? Mesma coisa na ressonância magnética. O que ocorre aqui, eventualmente, você pode ver o espessamento pericárdico próprio da tuberculose, porém, de novo, não exclusivo da tuberculose. Então, aqui a calcificação pericárdica já é diferente. Calcificação pericárdica, com exceção da invejosa, que é a histoplasmose, né, quase sempre é por tuberculose. Reconstruções tridimensionais mostrando a extensão da calcificação pericárdica em outro paciente. Vamos falar um pouquinho de micetoma. O micetoma, ainda que a gente sempre associa o micetoma a uma caverna tuberculosa, né, com a forma saprófita do fungo, né, do aspergillus. A gente vai ver isso mais detalhadamente na nossa aula de micose pulmonar. Provavelmente vai ser a próxima aula das micoses pulmonares. Qualquer outra lesão cavitária, até mesmo uma bronquiectasia, pode conter uma bola fúngica, uma pequenina bola fúngica, mas é uma forma saprófita do aspergillus. E que não necessariamente é uma bola. Ela tem, primeiro, ocupação periférica da cavidade, como se fosse um tapete, né? Forma um tapete ali. Aquele tapete ele vai descamando e vai surgindo um outro tapete de mofo. É um mofo isso, né?
e ela vai descamando e vão surgindo, então, várias camadas. Então, a forma multilamelar ou em bulbo de cebola. E à medida que o paciente deita, deita de lado, deita de barriga para cima, deita de bruços, fica em pé, ele vai moldando aquele tecido ali dentro, aquele conjunto de lamelas, de lâminas de fungo, vão se moldando e formando a bola fúngica. Tá certo? Então, é um molde rotacional daquela descamação lamelar. Então, está aqui, ó. A gente vê bem a heterogeneidade, olha lá uma lâmina solta aqui, provavelmente já tem outra aqui atapetando a intimidade da lesão cavitária. Bom, vou voltar ao outro slide para vocês verem uma coisa importante que a gente passou desapercebido. Lesões cavitárias saneadas. O fungo ele não gosta muito do pH ácido e, como vocês sabem, o bacilo é álcool ácido resistente. Ele até gosta, ele cria um ambiente de pH ácido local. Isso impede, a princípio, a formação de bola fúngica ou a forma saprófita do aspergillus, e não se sente à vontade nesse ambiente. Então, comumente, quando você encontra a bola fúngica ou o micetoma, ou a forma lamelar ou a multilamelar da doença saprófita do aspergillus, essa caverna tem que ter saneada, senão não teria como ela estar protegida assim, né? O aspergillus se sentia à vontade. E aqui outras lesões não tuberculosas, né? Uma lesão cavitária de paredes finas por uma pneumatocele. São 2 pacientes diferentes com pneumatoceles e com bola fúngica no interior da pneumatocele. As cavernas com fungos bola, às vezes, são difíceis de se encontrar, né? Então, aqui eu fiz o sinal do índio, né? Que a gente chamava, que a gente riscava a radiografia para dar aula, né? Para os residentes. Ou a gente mesmo, quando era residente, eu riscava as radiografias para depois colocar no arquivo, lá no fundão. Então, a gente está vendo aqui mais detalhadamente aqui no perfil. Aqui são várias outras lesões cavitárias de outras naturezas. Assim, todos esses pacientes aqui, este e este, eram histoplasmose. Tá? Tuberculose, tuberculose, tuberculose. Botei o paciente assim, fiz de barriga para baixo, a gente vê aquele aspecto da bola caindo. Eu vou rodar aqui a imagem. Opa, não rodou? Não rodou. Pensei que eu tivesse ela rodando aqui para mostrar para vocês, que a maneira mais fácil da gente analisar aqui é rodando a imagem aqui para poder comparar e mostrar que a bola está agora aqui na ponta. Bom, então a gente viu que a tuberculose, dependendo da fase em que você encontra e a forma de apresentação, você tem consolidação focal, consolidação multifocal, lesão escavada, árvore em brotamento, padrão miliar, derrame pleural, derrame pericárdico, doença linfonodal, fístula linfonodal bronca, atelectasia, fibrose e micetoma. Várias situações que são, de forma isolada, comuns a uma série de outras doenças. Então, tuberculose, no nosso meio, tem que estar quase que no diagnóstico diferencial de tudo que você vê. Claro, você leva em consideração, você tem uma doença alveolar, focal, aguda, no máximo subaguda. Ela pode até ser uma prima infecção tuberculose, né? Mas você não vai pensar na tuberculose pós-primária, porque ela tem que ser obrigatoriamente de comportamento crônico, tá certo? Então, em algumas situações, você não vai ter dúvida quanto à natureza daquela lesão, ainda que possa ser tuberculose, eu acho que é tal doença, tá certo? Mas é só para mostrar como é uma doença pleomórfica no parênquima pulmonar, né, no tórax de um modo geral, tá certo? E, por incrível que pareça, todos esses aspectos que vocês estão vendo aqui, todos, sem exceção, a histoplasmose também faz. Todas, todas. Então, vou mostrar aqui uma porção de histoplasmose para vocês verem. Primeiro com lesões cavitárias. Com lesões satélites, disseminação broncogênica. Uma caverna um pouco maior do que o habitual e mais anfractuosa, já falei isso. E lesões múltiplas também é uma condição mais difícil de acontecer na tuberculose. Ó, vários granulomas, lesões satélites. Vários granulomas também é uma coisa incomum na tuberculose. A histoplasmose faz com mais frequência.
Olha só, lesões cavitárias múltiplas. Ó, lesões nodulares escavadas múltiplas, formações escavadas mais exuberantes, quase bolhosas, tá vendo? Olha a riqueza de lesões. É claro, aquilo que eu falei, aquela minha amiga pneumologista, a Débora Lang, mostrou para mim que ela convive com tuberculoses assim, assustadoras. Formas disseminadas, multicavitárias, multigranulomatosas, que a gente comumente só via isso na histoplasmose. A doença está fora de controle no Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Olha isso. Olha essa forma agressiva de histoplasmose, né? Formas pneumônicas, com bronquiectasias, lesões cavitárias múltiplas. Olha isso. Com bola fúngica no interior de 2 delas. Aí aqui você não precisa ter doença saneada para ter bola fúngica. Tá? Isso é importante que se faz. Olha esse caso bonito, com uma fístula pleural, já com pneumotórax e já drenado. Essa fibrose era de outra natureza, não tinha relação com a histoplasmose. E esse é um BK, com lesão cavitária enorme, lesões multicavitárias, então uma forma... Mas isso aqui é nada perto do que a Débora me mostrou. Impressionante, eu fiquei realmente assustado. Aqui, novamente, uma forma pneumônica da histoplasmose, com árvore em brotamento, disseminação broncogênica, com algumas lesões cavitárias. Voltamos à histoplasmose. Histoplasmose com linfonodo calcicado. Histoplasmose com linfonodo com núcleo calcicado que supurou, fistulizou. Todo o conteúdo, inclusive parte da calcificação, foi aspirada ou expelida pela tosse do paciente. Esse paciente teve uma vômica, que é quando você expele uma grande quantidade de pus numa tosse, num excesso de tosse. Parte daquilo foi aspirado e fez, então, uma disseminação parenquimatosa. Eu podia botar esse slide aqui como um exemplo de uma disseminação broncogênica decorrente da fístula, mas não era. Isso aqui era histoplasmose. O tomógrafo era antigo, era de monoslice, né? Mas foi feliz para mostrar aqui o trajeto fistuloso. Olha como tinha calcificação na intimidade. Parte daquela calcificação, o paciente aspirou. Linfonodal. Né? Eu posso dar uma aula de tuberculose linfonodal mostrando esse slide aí. Mas isso era histoplasmose. Nós vamos ver que a histoplasmose, quando faz isso, comumente evolui para fibrose mediastinal. Né? Isso é uma coisa que raramente a gente vê acontecer, nem foi descrito aqui na nossa aula em tuberculose. Já falamos sobre a necrose global do linfonodo. Isso aqui era uma tuberculose com imunossupressão, mas a histoplasmose faz isso aqui, essa necrose global do linfonodo. Forma miliar de uma histoplasmose. E essa minha aula eu tive o prazer de contribuir com o Atlas de tuberculose pulmonar, que faz parte da Subterge. Vocês têm acesso a esse Atlas. É um Atlas global de tuberculose, não fala só de radiologia, fala de patologia também. Tá? Na época, o professor Chibante, meu amigo, era o presidente da sociedade, e com todos esses colaboradores aqui também, Bernardo Maranhão, Simone Miranda, Miguel Ijar. E está aqui, eu como editor, Domênico Capone, não podia, várias imagens que estão nesse Atlas são do professor Domênico Capone, que é o multitarefa, né? Porque ele é pneumologista e radiologista. O professor Basílio, professor de todos nós, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da PUC, tem um currículo vastíssimo, né? Nosso professor Basílio, patologista, contribuiu então com os aspectos patológicos desse Atlas, tá? E do qual eu tive a honra de participar. Muito bem, já fiz um spoiler aqui, a próxima aula vai ser sobre micoses pulmonares, nos vemos lá. Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.